Surpreendentemente, a perseguição gerou resultados positivos para a igreja. E esses resultados refletem o cumprimento das promessas de Deus, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Esse texto está em Romanos 8, 28. Bem, as tribulações enfrentadas pela igreja contribuíram para o fortalecimento da fé, a expansão do evangelho e a unidade entre os seguidores de Cristo, mostrando que mesmo na adversidade, Deus permanece no controle e a sua obra avança. E nesse vídeo eu quero falar sobre os resultados positivos da perseguição da igreja. Bem, em primeiro lugar, o crescimento da fé e da resiliência. Então, nós vemos que a perseguição frequentemente fortaleceu a fé dos cristãos. O apóstolo Paulo afirmou em Romanos 5, versículos 3 e 4 assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, nós vemos que desde o primeiro século, os cristãos eles passam pelo mesmo processo no desenvolvimento da fé. E um fato histórico que aconteceu no século XVI com um grupo de cristãos livres, os anabatistas. Eles sofreram torturas e execuções por acreditarem nas doutrinas de Cristo sobre o batismo. E também eles defendiam que a igreja deveria se separar do Estado. Eles, por permanecerem firmes na fé, muitos morreram. Em segundo lugar, a expansão do evangelho. Nós vemos em Atos capítulo 8, versículos de 1 a 4, uma perseguição forte que aconteceu em Jerusalém e fez com que todos os cristãos fossem dispersos para várias cidades. Então, esses cristãos, mesmo sob ameaça de morte, eles não desistiram de pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E um fato histórico também que aconteceu no século XVIII com os morávios. Eles eram um grupo de protestantes que enfrentaram muitas perseguições em sua terra natal. Então, eles usaram dessa situação para espalhar o evangelho por todo o mundo, por todas as partes. Eles foram para a América Latina, eles foram ali para o Caribe, foram para a África, e eles foram divulgar as verdades do evangelho. Então, você vê que mesmo na perseguição também ocorre a expansão do evangelho. Depois, em terceiro lugar, um testemunho poderoso. O sofrimento dos cristãos era um testemunho vivo da verdade do evangelho. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 5, versículos de 10 a 12, que bem-aventurados são todos aqueles que são injuriados, que sofrem perseguições por causa do nome dele. E fala que estes que sofrem perseguições, eles têm um grande galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós, Então, o Senhor, ele ensina de que a perseguição vai fazer parte da vida do cristão. Infelizmente, muitos, no presente século, acreditam que a perseguição é uma consequência de uma má postura e não porque a pessoa está defendendo a sua fé, mas de um mau comportamento. Infelizmente, tem muitos cristãos que, por causa da perseguição, eles têm se desviado da fé, têm seguido a outros ensinos mais frouxos, para que eles de alguma forma possam permanecer. Mas sabemos que um tempo de apostasia está às portas, em que as pessoas vão acabar desistindo. Por não terem uma fé firme, vão acabar desistindo do evangelho. Um fato histórico, são os cristãos no período do comunismo. Eles ali foram mortos, torturados.
tanto cristãos quanto judeus, pelos países, pelas nações da bandeira vermelha e do machado, foram responsáveis pela morte de muitos cristãos. Depois, a unidade da igreja, em quarto lugar, que a perseguição ajudou a unir os cristãos durante todas as eras. Eles se uniam em oração e solidariedade. Nós vemos um episódio lindo que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 23 a 31, que os discípulos, eles oravam juntos, pedindo ousadia em meio às ameaças. Então, assim, eles não pediam o Senhor para acabar com as ameaças, mas eles pediam poder para pregar o evangelho. E isso é maravilhoso. Bem, um fato histórico é que na China, os evangélicos que ali estão, os cristãos, melhor dizendo, eles têm que viver de uma forma clandestina. Eles têm que esconder que tem a Bíblia e fazem os seus cultos em locais diferentes a cada vez, para que eles possam se manter o evangelho e pregando também às outras pessoas. Tem sido muito difícil pregar o evangelho na China. Depois, em quinto lugar, a purificação e a dedicação. Nós vemos que a perseguição, ela também faz isso na vida do crente. Olha o que Pedro disse em 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Quando ele fala que a fé é comparada a um ouro refinado pelo fogo. Ele diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se encha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Você vê que os cristãos, eles não devem ter medo da provação da fé, porque ele vai trabalhando dentro da vida do crente, fazendo com que ele se ache em louvor, em honra e glória diante de Deus. Um fato histórico também que aconteceu com os puritanos, que eram perseguidos na Inglaterra no século XVII. Eles buscavam viver uma vida de santidade, fidelidade a Deus. E eles estavam ali sob uma forte pressão. E eles levaram a mensagem do evangelho e influenciaram muito ali os Estados Unidos. Você vê que a fama dos puritanos é falada até os dias atuais, São cristãos que procuram se manter numa vida santa, uma vida totalmente dedicada a Deus, separados mesmo das coisas do mundo. Em sexto lugar, a produção de literatura e teologia. Isso foi algo muito bom que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, principalmente aqui no Brasil, nós vemos que muitas editoras foram fundadas, como a CPAD, a SBB, a Editora Fiel, os Gideões Internacionais, Editora Vida, e eles tiveram o propósito de traduzir, produzir e distribuir a Bíblia no Brasil. Em sétimo lugar, inspiração para gerações futuras. Olha o que diz Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esse aqui é um convite, que o escritor de Hebreus, ele faz a todo cristão que possa correr com paciência a carreira, a missão que cada cristão recebeu do Senhor, no seu chamado. E um fato histórico no século XX, aqui mesmo no Brasil, nós vemos os pioneiros da Assembleia de Deus, o Gunnar Vingre e o Daniel Berg. Eles tiveram que viver exatamente isso, deixar a maneira antiga que eles criam nas doutrinas da palavra de Deus. Quando receberam o batismo com o Espírito Santo, eles aqui fundaram o movimento pentecostal no Brasil, fundando a Assembleia de Deus, e o evangelho espalhou por
toda parte com grande poder sobre os cristãos, né? Então, nós vemos que também durante o regime militar, muitas igrejas enfrentaram restrições e vigilância, mas a igreja perseverou na sua missão, né? Não desanimou diante daquela dureza, mas eles se mantiveram numa postura de oração e unidade. E o evangelho avançou e muito nesse período. Quantas coisas acontecem em situações de perseguição. Deus, ele tem os seus planos. Ele não é pego de surpresa. Nada também o intimida. E essas situações acontecem para que Deus possa trabalhar em nós e através de nós. E a igreja precisa entender que ela precisa seguir, olhar para frente, avançar sem recuar. Muitos são os testemunhos de tudo aquilo que Deus fez ao longo da história da igreja e que Ele ainda pode fazer, mesmo que estejamos vivendo dias tão trabalhosos, tão difíceis, em que encontrar um coração contrito, um coração que esteja disponível para ouvir o Evangelho, seja algo tão difícil. Mas Deus, Ele tem a sua forma de trabalhar na vida de cada um. E Ele sempre contou com a sua igreja e Ele continua contando. Amém?